Boa noite. Vamos mais uma vez aí começarmos nessa segunda consciencial. Vamos buscar um diálogo entre nós, como é o nosso objetivo, nas segundas-feiras conscienciais. E hoje eu me proponho que nós possamos conversar um pouquinho dentro desse processo aí. Que nós possamos fazer uma palestra que ela realmente seja reflexiva, né, para uma passagem consciencial do nosso processo, onde, quando nós chegamos todo final de ano, as coisas sempre se repetem. Vocês podem observar em qualquer canal de mídia que é sempre a retrospectiva, é sempre os momentos que aconteceram, o que foi que aconteceu. Na nossa vida, muitas vezes, essas coisas não são diferentes, sendo que o peso, a qualidade do que nós demos, o que nós vivenciamos e o que nós experienciamos, com certeza tem outros valores que se agregam a todo esse histórico que nós realizamos. Eu costumo dizer que são capítulos das nossas vidas, né? A todo capítulo que nós empregamos na nossa vida. Então, o que é que eu convido hoje que nós possamos realizar? Realizarmos não somente uma visão de passagem de ano, porque isso é efêmero, é temporal, mas sim uma passagem consciencial, onde nós possamos nos conduzir dentro da nossa autoanálise reflexiva, uma avaliação da nossa consciência e do que nós fizemos por nós mesmos nesse período de 365 dias do ano. Um período longo, onde nós podemos assim ter traçados alguns objetivos, dos quais podemos nos perguntarmos desde já se realmente nós os alcançamos. Se nós os concretizamos 100%, 50%, 40%, ou se não chegamos nem próximo disso. Porque na realidade pode passar 1000 anos, 2000 anos. A consciência, ela é eterna. Essa temporalidade nossa, ela vai deixar de existir a partir do momento que o nosso veículo de manifestação, o nosso corpo físico, ele simplesmente se desgaste e nós o abandonemos. E passemos a viver consciencialmente. Então o nosso tempo ele não é interrompido por períodos. Mas também sabemos que esses períodos eles são necessários. São necessários para que nós possamos nos educarmos, aproveitarmos, né, o nosso momento aqui na nossa intrafisicalidade e trazemos à nossa consciência algo diferente, um valor diferente, para que daqui em diante possamos sempre trabalharmos esse processo consciencial nosso. Isso tem que... Pode, sim, pode. Mas, para uma pessoa que já tem um determinado nível de consciência, essa questão de período, de fim de ano, isso não está com nada, não vale nada. Com certeza. Porque os períodos da nossa vida são recomeçados a cada momento. E a cada momento é a oportunidade de se fazer reflexão sobre a vida de cada um. Com certeza. A nossa vida. Concordo E plenamente. não me deixar esse negócio de fim de ano para o mercado vender mais, Com para a certeza. mentira predominar, etc, etc. Concordo plenamente. Óbvio que você expressa, né, dentro desse processo de consciencial seu, uma realidade. Essa é a sua, de Leopoldo. Porque final de ano é final de ano para se vender, que a mídia se utilize disso e vamos deixar isso de lado. Mas nós não podemos negar que nos milhões e bilhões de pessoas que existem no mundo, isso é uma fase onde nós podemos dizer que, chutando no chutômetro, 1% pense como você pensa. Porque nós sabemos que realmente a massa, né, impensante que está aí fora, ela vai correr atrás disso. Ela acredita nisso. Ela foge de si buscando esses valores externos, na busca das próprias satisfação, mesmo que ela saiba que nunca aconteceu, que ela não se satisfez e que cada ano da vida dela foi sempre o mesmo e que isso nunca aconteceu. Porque quem não sabe aqui que todo ano que passou, você fez N promessas para você e não cumpriu? Quantas vezes você fez isso já? O problema está aí, nessa repetição
que é uma repetição já na intrafisicalidade e uma repetição de auto-mimese. Você está aqui, meu querido, você nem dessomou ainda, e você está repetindo automaticamente o processo sem usar o discernimento, para que você possa, pelo menos, fazer algo diferente para alcançar o que você quer. Então, a fala de Leopoldo ela é muito propícia para que nós possamos também pensar sobre isso. Mas nós temos também que olhar o todo. E o todo, infelizmente, ainda busca esse processo. As pessoas precisam de algo para movê-las. Precisam de algo para mexer com ela, para ela fazer um movimento. Elas precisam disso. Elas não movem-se porque querem. Elas acreditam que sai de um canto para o outro porque querem. Não. Elas são movidas. Elas são levadas. Porque se não fosse assim, nós já teríamos alcançado em muitos dos nossos estados de iluminação. Porque há milhões de anos nós já existimos. E outras consciências mais evoluídas do que nós estiveram conosco lá atrás no passado, nas nossas séries existenciais anteriores. E hoje são os serenões, que é um modelo maior, que nós tomamos como modelo, um ser de consciência evoluída e anônima. E nós estamos aqui ainda, precisando de aplausos, de gritos, de público, precisando de pessoas, para que possamos nos realizarmos, quando na realidade o que deve existir é uma autorrealização. Então também não podemos desprezar esta compreensão e saber que o que está lá fora pode muito bem estar aqui dentro, embutido, escondido dentro de nós. E nós estarmos nesse processo, simplesmente, muitas vezes, mascarando uma necessidade também nossa. Porque o importante não é você, se é necessário ou não, se é correto ou não, porque não vai existir isso, é você satisfazer a sua necessidade. Porque na hora que você se satisfaz, você vai mudar, você vai dar um passo a mais adiante. Então, se você tem necessidade de aplauso, que busque o seu aplauso consciente. Que seja aplaudido, se satisfaça e busque depois outra coisa. É a mesma coisa se você tem fome, eu não vou dizer a você que me escuta, vai e se alimente primeiro. Quem sabe depois você volta e me escuta melhor. Porque por enquanto a sua necessidade é de alimento. Então são essas necessidades que determinam para nós o nosso processo dentro do nosso ciclo consciencial e que nos leva a que nós possamos refletir. Então o próprio título, eu gostei da colocação de Leopoldo, porque realmente esse processo introdutório é justamente para provocar, e o próprio título diz isso, 2014, aonde eu vou sem autoconhecimento? Onde é que você pensa que você vai chegar? Sem se conhecer. Pode colocar à vontade, aqui é um diálogo, eu já disse. Coincidentemente, eu vinha para casa pensando, nem estava nem lembrando do tema, mas estava pensando nisso, que a sociedade humana está predominantemente controlada pela inconsciência. Isso que você acabou de dizer agora, pela inconsciência. Haja vista as religiões que crescem em volume de adeptos de uma forma ingênua, para não dizer um adjetivo mais pesado, brigam entre si. As torcidas de futebol cada vez aumentam mais o número e brigam entre si. Enfim, a humanidade está toda dividida em grandes gangues inconscientes, brigando entre si e, portanto, relegando, sem conhecimento, de qualquer princípio de unidade. Com certeza. E contribuem para isso muito fortemente. Primeiro, as religiões, quer dizer, os donos das religiões, os donos da mídia, da internet, enfim, a técnica. A técnica cresceu de tal modo que está deixando a sociedade humana andar como uma manada mesmo. Isso mesmo. Uma manada mesmo. Agora, e ainda por cima de tudo isso, quando a mídia vende o futebol, quando a mídia vende a religião, está por trás do quê? O dinheiro, o capital. É realmente isso. Não duvidamos disso.
E vejamos, diante de tudo isso que você coloca, tá certo, da humanidade estar nesse alvoroço e nessas várias formas divididas, cada um nas suas próprias, e nós podemos aí aproveitar e buscar o processo da sintonia e do processo evolutivo. Então, nós nos perguntamos justamente isso. Aonde é que nós vamos então, sem esse autoconhecimento? Porque as pessoas que aí estão, elas demonstram o seu nível de falta de autoconhecimento. Simplesmente isso. Você vai seguir os outros, você vai seguir N processos midiáticos, por quê? Porque você não tem autoconhecimento. Então buscar isso é nós realmente buscarmos compreender isso daqui. A manipulação dos manipuladores inconscientes. Mas todos nós fazemos isso. Nós queremos impor a nossa teoria aos outros. Por mais que nós não venhamos aplicá-las a nós mesmos. Nós queremos manipular o filho, mas ao mesmo tempo somos manipulados pelo sistema. Outros nos manipulam e nós não temos consciência. Nós não temos consciência daqueles, muitas vezes, que nós fazemos a própria manipulação. E esse sistema ele é repassado por falta de N processos, principalmente do de lucidez, do discernimento. Que nós queremos buscar dentro de nós. Porque o difícil não vou dizer o problema. O problema não é você dizer, eu vou pular final de ano agora, vou passar o final de ano legal. Beleza, mas tenha consciência. Você está buscando o quê? Você pode ir pela festividade, porque você gosta de festa. Você pode ir pelo convívio familiar, você gosta do convívio familiar. Mas as pessoas vão sem nenhum raciocínio. Elas vão porque a mídia falou, porque a televisão disse, porque todo ano é do mesmo jeito. O final do ano chega e é do mesmo jeito. Todo mundo passa, perde uma noite, todo mundo não, né? Uma boa parte da população perde uma boa parte da sua noite para ver uma passagem de ano que nunca acontece. Mas ninguém perde uma noite para parar, para fazer uma autorreflexão, para fazer uma passagem consciencial. Ninguém perde. E como o Leopoldo bem colocou logo no início, isso é feito a qualquer hora, a qualquer dia. Tem pessoas que não fazem por ano. O ano dela é determinado por outros processos. Pega-se a data de aniversário dela e a data onde ela vai completar um novo ciclo de ano. E dentro desse processo, ela faz uma autoanálise. Ela não usa como objetivo os 365 dias do ano. O balanço dela é diferente dos outros. Então, eu pergunto a vocês, e a todos nós, que nós possamos ver este processo de manipulação. A quem nós estamos manipulando? Temos consciência disso? Temos consciência que somos manipulados? Começar a ter essa consciência nos conduz a uma reflexão. E essa reflexão, ela nos leva, óbvio, a vários outros objetivos. E esses objetivos, eles têm que serem internos. Eles têm que serem conscienciais. Por quê? Porque diante disso aqui, você vai ter suas necessidades. Você sabe quais são elas? Você já pensou quais são suas necessidades hoje, agora, nesse exato momento? Em que você está investindo? Na conta no banco? Na sua inteligência? No seu parapsiquismo para uma vida multidimensional? Em que você está investindo? É necessário que possamos pensar nisso. Cada dia, o processo, ele vai buscando de você isso. E você só tem duas coisas. Ou você aprofunda esse conhecimento, ou simplesmente você é alienado e tomado pela pressão pensênica do sistema. Porque marchar contra esse sistema não é fácil. A maioria de nós que falamos sobre o próprio sistema, muitas vezes nos pegamos caindo no sistema. E aí? E falamos, e falamos, e falamos. Simplesmente para tentarmos estarmos acordados, despertos para esse processo. E quem não fala? Quem não fala, escuta. E quem escuta é manipulado.
Porque não tem como você não se pronunciar, nem que seja para si mesmo dentro do processo do conhecimento, para que você possa dizer qual é a sua necessidade, qual é a sua prioridade. O que é que você anda buscando finalmente? Quantas pessoas nós observamos dentro dos processos das religiões que andam buscando religião, e o que elas andam fazendo? Mudar alguma coisa? Se religião prestasse, o mundo estava um céu. Todas elas pregam amor, que eu saiba, se eu não estou enganado ainda. Todas elas falam de perdão, que eu saiba ainda. Mas parece que as pessoas escutam de formas diferentes. Parece que elas não escutam isso. Elas escutam o que Leopoldo colocou: guerra, briga, briga e briga. Elas estão escutando sempre esse processo. Ao invés de fazerem o que falam, elas simplesmente falam. E aí cai naquele ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito simples. É o caminho do menor esforço. Quem precisa se esforçar mais? Quem precisa sentir a dor do parto? A mãe ou o pai? Quem vai dar à luz? Quem vai fazer nascer alguma coisa? E as pessoas pensam que fazer brotar a consciência é algo muito simples, quando na realidade não é. Brotar a consciência dói, e dói muito. A consciência ela só nasce a partir de um princípio de necessidade. Ela não nasce porque você acha bonitinho. Ah, é tão bonitinho o Dalai Lama. Jesus Cristo é tão bonitinho, com os olhinhos verdinhos, azulzinhos, seja lá como pintem ele. Ela não nasce disso. Ela nasce de uma agonia interna que você vai sentir. Ela nasce de um desconforto interno, de um incômodo, que muitas vezes você não sabe nem definir o que é. E ela começa a brotar. E o pior é que o diabo dessa consciência para brotar e adquirir lucidez e discernimento, ela precisa do que nós chamamos de atrito. Ou seja, ela precisa da experiência dessa ressoma, nessa intrafisicalidade, para que nesse atrito ela possa justamente adquirir o conhecimento da experiência. Então aqueles que se furtam à experiência estão se furtando ao processo evolutivo. Aqueles que acham que a vida é um deixa a vida me levar, estão retardando o seu processo evolutivo. E muitos daqueles que estão desesperados e agoniados, talvez dentro dos seus processos de depressões, de agonias, de mal-estares interiores, talvez estejam evoluindo. Restando simplesmente buscar a sua verdadeira necessidade. Porque nós estamos acostumados a associarmos os nossos processos de necessidades, principalmente as básicas, com as nossas necessidades de alimentação, de casa, de dinheiro, de poder, de roupa, de status social. É isso que nós estamos acostumados. Nós não pensamos que eu posso estar tendo uma depressão por crise consciencial. E nenhuma medicina vai dizer isso a você, não. Eles não sabem, eles não buscam, eles não pesquisam isso. E de repente é a divergência do que você já traz no seu processo de serialidade anterior com o que você tem hoje que lhe dá essa crise. E aí? Uma crise indefinida é depressão. Vai tomar remédio. Você vai se encher de remédio sem saber por quê. Quando na realidade a solução é muito simples. É só você se auto-observar, observar o que gera a sua crise e pôr um processo naquela direção para resolver. Mas é mais fácil se eu digo a você, olha, seu processo de depressão é porque você vive só. Você se isolou das pessoas, você precisa do convívio social. Ou então seu processo de depressão é porque você é tão egoísta que se trancou no seu mundinho e vive lá no seu mundinho com sua famíliazinha dentro de casa. É mais fácil jogar sempre esse processo para fora na culpa dos outros, a trazer a pessoa à lucidez do seu estado de consciência. Então existem N coisas nos nossos processos de doença, né? Aí, que a nossa medicina vai nos falar, que são simplesmente despertadores conscienciais.
que de doença não teria nada se a medicina estudasse o plano extrafísico. Se ela pegasse os conhecimentos extrafísicos, multidimensionais, pluriexistenciais e dos vários corpos que nós temos, ela observaria que não. Por quê? Porque no nosso processo de doença, muitas dessas doenças simplesmente refletem o nosso estado consciencial. E estando nesse estado consciencial, se você tem um autoconhecimento e busca nesse processo, você vai saber, não, isso pode ser aquilo. Porque essa resposta, no fundo, todos nós temos. Você sabe qual é o seu processo. Eu sei qual é o meu processo. Então não tem como ser diferente. Agora o que é que nós fazemos? O tempo é curto. Nós não temos tempo. Não, nós temos tempo. O problema é que nós não temos, primeira coisa, necessidades. Nossas necessidades são outras. Como nós não temos as necessidades, e aí nós vamos ver aqui uma coisa interessante que o Maslow fala, né? Que ele vai falar de tudo isso, mas ele diz uma coisa interessante, que as pessoas, né, usam as necessidades iniciais para as suas realizações pessoais. As necessidades fisiológicas como necessidades iniciais e depois elas buscam a sua realização pessoal dentro das suas necessidades. Ele estava, até certo ponto, corretíssimo. Mas nós queremos extrapolar o que ele coloca. Não só as necessidades fisiológicas, mas as nossas necessidades intrafísicas fazem parte. Entretanto, saber a medida dessa necessidade requer você usar o seu discernimento, requer você usar da sua prioridade. Você ocupa o seu tempo cada vez mais à medida que você busca se esconder nele. Você enche-se de coisa para fazer porque você não aguenta conviver consigo. Nem você consegue conviver consigo mesmo. E acha ruim quando os outros não conseguem viver com você. Seja honesto. Se você não consegue viver com você mesmo, por que você quer exigir que os outros consigam viver com você? Não dá para exigir isso de ninguém. Agora, na hora que você conseguir viver com você mesmo, que você se olhar no espelho e se sentir bem, que você estiver só dentro de casa e se sentir bem, e bem nas suas companhias solitária, aí você pode exigir que as pessoas, exigir não, mas pelo menos compreender que as pessoas convivam bem com você. Fora disso, não dá para exigir nada de ninguém, porque nem você mesmo se suporta. Então essa você tem que decidir e definir. Se decidir quais são os seus processos, decidir quais são suas necessidades fisiológicas, intrafísicas, energéticas, emocionais e mentais. Porque nós sabemos que possuímos 4 veículos de manifestação. Todos 4 têm suas necessidades. O que tem necessidade mínima é o físico, que é esse que nós habitamos aqui. O energético tem N necessidades. O emocional, N outras, e o mental nem se fala. Se você não busca nenhuma dessa, no seu processo de dessoma, o que é que acontece? Você chega do outro lado, é um mendigo pedindo. Você vai simplesmente pedir do outro lado. É o que você vai fazer. Porque você não se preparou. Você não tinha essas necessidades. E o interessante é isso. Aí todo mundo, quando dessoma, quer ir para um céu. Eu não sei que céu é esse. Mas pelo menos que fosse o céu que você soubesse fazer alguma coisa. Mas nem isso você sabe. Se na intrafisicalidade você já não faz bem feito, meu filho, o que você faz, no extrafísico é que você não vai fazer. Pode ter certeza disso. Então essas coisas nos levam a ter necessidades. E é a partir daí que nós temos que ver se essas necessidades que nós temos, elas têm realmente as nossas prioridades. E aí nós pegamos a nossa consciência e podemos dividi-la em 2 processos. Uma consciência atemporal e uma consciência temporal. O que é que nós estamos buscando? Um processo atemporal? O que é uma educação atemporal? São educações onde nós vamos aprender a amar. O amor é para a eternidade. O respeito é para a eternidade. Desenvolver e ter lucidez, ter discernimento é para a eternidade. Você vai ter esta vida, terá outras vidas sucessivas. E esse aprendizado, aonde você estiver no seu tempo, será sempre o mesmo. Basta você analisar, pegando
como referencial o nosso calendário oriental, dos 2000 anos marcados lá na estada do Cristo, até hoje, o que foi que mudou nesse processo de conhecimento? O amor continua sendo o amor. A verdade continua sendo a verdade relativa que cada um de nós temos condições de saber. O respeito continua sendo o respeito. A ética continua sendo a ética cósmica, que extrapola a nossa ética medíocre aqui na intrafisicalidade. Tudo isso continua sendo. Mas nós pegamos e priorizamos o quê? O temporal. Ou seja, priorizamos a nossa atual personalidade, a nossa atual necessidade de status social hoje, a nossa necessidade de dinheiro, a nossa necessidade de convívio, a nossa necessidade de... E quando nós achamos pouco, acrescentamos em outras coisas. Então eu não preciso de 3 mil, eu preciso de 8 mil. Eu não preciso de 8 mil, eu preciso de 18 mil. E assim nós aumentamos o nosso processo. Ocupamos o nosso tempo e perdemos a nossa consciência. E aí o tempo não dá realmente. Faltou tempo, faltou espaço para se refletir, fazer autorreflexões. Faltou necessidades conscienciais necessárias para serem pensadas. Porque nós deixamos essas coisas e partimos para a nossa personalidade temporal, nosso estado consciencial intrafísico, burlando o que nós aqui viemos fazer. Porque nós viemos aqui para aprender a lidar com essas coisas na medida da mecânica da coisa possível e daquilo que você realmente é capaz de administrar. Mas nós queremos administrar o de todo mundo e distribuir nada para ninguém. É isso que nós buscamos. E aí a coisa complica. Não satisfeito com tudo isso, nós passamos a manipular os outros, sendo manipulados. Caímos nos interesses nossos e perdemos todo o conhecimento que poderíamos buscar da nossa autorreflexão. Então aqui nós temos a imagem aí do Taj Mahal, porque eu achei que era um dos melhores exemplos para nós vermos um conflito talvez existente. Ou seja, algo temporal, que o tempo vai consumir, baseado num sentimento de amor. Não sei se doentio, não sei se sadio, não me compete aqui julgar, né, de um imperador que constrói uma beleza dessa em cima do túmulo de uma mulher que ele aprecia. Vamos dizer que realmente ele a amasse, considerando esse fato, já que eu não posso julgar ninguém, tá certo? Mas existe algum conflito nesse processo? Existe. Existe o temporal, isso daí vai acabar, o tempo vai consumir. E existe o atemporal, que se ele realmente a amava, isso vai perdurar e vai continuar. Então isso levará muito mais tempo do que o Taj Mahal. Assim são nossas opções na vida. O que é que nós estamos optando para carregar na vida? A nossa vida é um fardo. Se é um fardo, vamos pensar o que é que nós estamos colocando dentro dessa nossa mochila. Se é leve e flutuante, vamos pensar o que nós estamos selecionando de melhor e continuar colhendo o que for de melhor. Mas sem aflição, sem agonia, sem mal-estar. Entretanto, eu disse a vocês agora há pouco, de que a consciência ela necessita do conflito para ter a experiência e para se desenvolver. Neste conflito, ela busca o seu aprendizado dentro dessa eternidade. Então, todos nós que aqui estamos, somos submetidos a um aprendizado do qual nós não temos. Aí você vai encontrar pessoas que dizem, eu não sei lidar com dinheiro. Ótimo, passe a lidar com dinheiro. Aí ela faz, não, eu não quero mexer com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Mas quando é que você vai aprender a lidar com dinheiro se você nunca pegar, se você nunca mexer, se você nunca assumir a responsabilidade? Eu não sei falar em público. Vá falar em público. Como é que você vai aprender a falar em público se você nunca se expor? Não tem como. Viver é assim. A vida nos traz no processo de aprendizagem para isso. Como é que você vai chegar à conclusão que o Leopoldo chegou ali? Essas coisas passam. Tem coisas mais importantes? Tem. Mas a experiência de vida dele dita isso. Das outras pessoas, não. Ele pode cobrar isso das outras pessoas? Não. É compreender. Simplesmente. Não faz parte do universo dele hoje mais. Mas dos outros fazem. E talvez já tenha feito em outras épocas do universo dele. E a maturidade ensinou e a experiência da vida mostrou que isso era passageiro.
Então, neste estado consciencial nosso, que só interessa a nós, não é olhar quem está do meu lado, quem está na minha frente, quem está atrás de mim, é olhar para mim mesmo. Onde é que eu posso me posicionar? Onde é que eu estou? Para onde eu vou? Para que eu possa, assim, fazer esse processo consciencial crescer, evoluir, passar do meu estado atual para um estado melhor, maior ou mais evolutivo. Isso daí é uma coisa que nós temos que pensar e refletir. Não dá para falar, não dá para ser diferente. Não tem como eu apontar para você e dizer o seu caminho. Você é que tem que dizer qual o seu caminho. Escolher o seu caminho e fazer o seu caminho. Agora escolha um caminho. Vários caminhos não levam a canto nenhum. Se você estiver numa estrada e tiver vários caminhos nessas estradas para você seguir, você terá que escolher um e seguir neste caminho. Se você não escolher nenhum, o tempo vai lhe consumir. Então escolha o seu caminho, siga o seu caminho. Seja ele qual for, faça o de melhor que você puder nesse caminho. Esquece o caminho dos outros. Deixe os outros no caminho deles. O caminho dele não é melhor nem pior do que o seu. Disso tenha certeza. É simplesmente um outro caminho. Então o nosso estado consciencial requer que nós possamos pensar e requer que nós venhamos a decidir se nós estamos buscando o atemporal ou o temporal. E vocês podem responder para vocês mesmos. O que é que você está buscando? Para isso, é necessário que você determine para você as suas prioridades. Como? Como você quiser. Desde que você seja honesto consigo mesmo. O nosso problema é que nós somos tão corruptos quanto os corruptos que nós apontamos. E somos piores, somos autocorruptos. Esse é o grande problema da situação. Nós botamos o dedo na cara do outro, mas não apontamos o dedo para nós mesmos. E nesse processo e nessa dificuldade é que as coisas se constroem. Então, nós temos que determinar as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? Nós estamos às 20 horas e 35 minutos em plena João Pessoa, no estado do Nordeste, na Paraíba, sentados, com várias outras opções para estarmos em vários outros lugares, na segunda-feira, tá? Poderíamos pelo menos estarmos dormindo, aproveitando a hora, mas estamos aqui. Será que essa é a nossa real necessidade? Será que você não está no canto errado? Será que não? O que foi que trouxe você até aqui agora? É a sua necessidade de ter um conhecimento? É a sua solidão, porque você precisa ter pessoas próximas de você, e você em casa não estava legal porque você estava só? É o quê? O que trouxe você até aqui? Qual foi a sua prioridade para você chegar aqui? Você pensou nisso? É porque você já se acostumou. Isso virou um hábito como qualquer outro. E você resolveu vir porque você já vem toda segunda. E aí essa é mais uma só. E eu vou lá. Vou escutar alguma coisa. Quem sabe ver alguém. Será que foi essa a sua prioridade? Será que isso é o suficiente para você ter isso como prioridade? Ou existe outra prioridade que ele trouxe até aqui? Talvez você goste desses assuntos e realmente não é em todo canto, não é em qualquer barzinho, em qualquer esquina que você escuta alguém conversando sobre isso. Aí eu concordo com você, realmente aí você tem que vir aqui ou em outros locaizinhos escondidos por aí, que são poucos. E aí talvez você realmente esteja com a prioridade melhor. Mas qual é a sua prioridade? Aonde você pensa que você vai chegar com ela? Tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo ali, ó. Será que você vai acertar o seu alvo? Porque essa prioridade tem que ter uma qualidade. E qual é a qualidade da sua prioridade? A coisa não é simples, a coisa é complexa. As pessoas simplificam muito a vida.
E ela é simples mesmo, mas quando se tem objetividade, quando se sabe o que quer, como se quer, para que se quer e como se faz para querer. Fora disso, ela é altamente complexa. Você está distante de si mesmo. Sua consciência está distante da sua natureza. E você acha que isso é simples? De forma nenhuma. De maneira alguma. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês. Qual é a sua prioridade? O que trouxe você até aqui? O que vai lhe encaminhar na vida? Porque a vida é assim. E passar de ano eu considero da mesma forma. Tá? Você nasceu, ressomou, tem uma vida em média de hoje de 70, 75 anos de idade e dessoma. E quando dessoma, você quer o melhor para você. Você não fez merda nenhuma da sua vida. Você não aprendeu droga nenhuma para viver no extrafísico, mas você quer o céu, porque lhe deram. Você quer o melhor local. Se possível, tira Jesus Cristo da cadeira dele que você fala e senta nela. Mas você não fez nada, meu filho, para isso. E se você não fez nada para isso, como você vai querer isso? Você acha que esse investimento é assim, a troco de banana? Qualquer oraçãozinha, qualquer visitinha em qualquer canto, ela serve? Não serve não. Nem acredite nisso. Tem um investimento, tem um aprendizado. O extrafísico, tá certo? Dentro da sua multidimensionalidade, tem N processos de conhecimento que aqui no intrafísico você já nem conhece mais. Nesses N processos intrafísicos nossos, dos quais nós desconhecemos, que a nossa tecnologia e ciência hoje apresenta a cada dia, porque hoje, a cada 3 anos, é construído um conhecimento novo, segundo as pesquisas. Imagine no extrafísico como isso se dá. E você acha que você vai chegar lá e está preparado para viver no extrafísico? Você acha que isto é uma prioridade da sua vida? Se for, comece a investir nela. Porque eu digo a você, sem medo de errar, você está muito distante, acreditando que simplesmente, sabe, me ouvindo ou ouvindo qualquer outra pessoa, você está muito bem. Comece a se mexer, meu querido, ou minha querida. É necessário se mexer. É necessário ter disciplina, ter organização, é necessário buscar essas coisas e buscar com afinco e vontade, porque não é de qualquer forma nem de qualquer maneira. Não é com ninguém apontando, não existe, tá certo? Setinhas indicando para você o caminho mais fácil, não. E quando indicar o mais fácil, cuidado. Tá muito fácil para ser verdade, porque nenhuma coisa se consegue sem esforço. E neste caminho o esforço é preponderante e determinante. Então, assim, diante das prioridades que eu sei que cada um de nós que aqui estamos temos e que vamos traçando no nosso processo de vida, veja como você vai implementando, como você vai plantando, como você vai traçando isso. Porque é importante que você comece a pensar nesse processo. A economia consciencial do nosso planejamento, o nosso prevenir-se. Existe uma economia nisso, existe uma sabedoria nesse processo. Não é de graça. Você tem que se prevenir nesse processo. E você pode pensar na impermanência da vida, como sempre, com aquele remédiozinho para remediar aquela situação. Então, se você vai pensar na sua vida, seja para o ano que vem, seja no seu processo consciencial, seja em qualquer situação, você já tenha por certo que a vida é impermanente. Você não tem segurança nenhuma. Ela muda a todo instante. Você não tem controle sobre ela. E se você não tem nada disso e já tem a certeza disso, você tem que ser inteligente, no mínimo, para viver bem aqui na intrafisicalidade. Para planejar qualquer período, seja de um ano, de um mês, de um dia. Porque quem garante a qualquer um que aqui está, que daqui a algumas horas você estará aqui ainda? Você pode dessomar. Quem garante que você daqui a alguns anos estará ainda aqui em João Pessoa? Que você estará vindo aqui ainda? N coisas podem acontecer ainda.
E a vida nos ensina isso a cada momento. A vida é uma eterna preparação para a dessoma. E as pessoas nunca se acostumaram a dessomar. É incrível. O que é que você acha que é uma relação quando ela se acaba? Ela não é uma morte, não. Ela não é uma dessoma, não. Ela não é uma separação, não. Analisa direitinho. Quando você tem algo, que você perde esse algo, não é uma morte, não. Não é uma dessoma, não. Não é uma separação, não. Agora, por que o incômodo dessa dessoma quando é o nosso veículo físico? Quando é a nossa consciência que se liberta e esse veículo físico fica. Mas a vida está nos ensinando. E essa é uma das impermanências mais permanentes da vida, porque acontecerá com toda a consciência e intrafisicalidade dentro desse processo. Os outros processos, doença, você acha que você não vai adoecer? Você vai nascer aqui, nesse planetinha e não vai adoecer? Seu veículo físico não vai adoecer? Vai sim. Velhice, você acha que nunca vai chegar à terceira idade? Que você não vai chegar a ser idoso só se você ficar no meio do caminho? Por falta de respeito ao veículo físico, por adrenalina, por irresponsabilidade. Porque muitos esportes radicais são irresponsabilidades. São consciências suicidas. Isso sim. Muitos chegam lá no extrafísico e são consciências suicidas. Não pense que é outro título que vai receber, não. O nosso veículo físico, ele tem os seus limites e deve ser respeitados. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a filosofia que você está defendendo nesse contexto. Porque o extrafísico lhe surpreenderá com a filosofia dele. Então, veja só. São processos isso. São análises que nós temos que fazer. Então, como planejar um período da nossa vida do qual nós nem nos conhecemos e nem sabemos e nem pesamos essas coisas? Aí você planeja algo. Não. O ano que vem, ou daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, sei lá o que, eu vou perder 10 quilos. Beleza. Primeira coisa, aspecto físico. O que é que você está utilizando de aspecto físico para isso? Fechou a boca? Está fazendo exercício físico? Está fazendo caminhada? O que é que você está fazendo, fisicamente falando? Ou continua sedentário sem fazer nada? Esse é um aspecto. O aspecto energético. Como é que você está dizendo isso? Eu vou perder os 10 quilos? Ou eu vou perder os 10 quilos? No meio do caminho você já está, alguém olha para você e fala, e tu engordasse? Aí, e a sua energia vai diminuindo dentro do processo. Aspecto emocional. Como é que está o seu desejo nesse processo? Forte ou fraco? Você está deixando os outros se impor a você? Porque aí sempre quando quem faz regime é interessante, né? Eu digo isso por experiência própria. As pessoas chegam sempre com chocolate para lhe oferecer, sempre fica tentando alguma coisa para você, sabe? Então esses processos são muito interessantes. Mas como é que está a sua emoção em relação a isso? Você está entusiasmado? Você realmente quer? Está empregando ali aquele processo? E mentalmente, como é que você compreende isso? Quais são os aspectos mentais que você está utilizando da energia mental para você conseguir esse objetivo? Falhou um desse, pode cair todo o dominó. Porque esses aspectos, eles são imbricados. Um alimenta o outro. Na hora que um falha, pode arriar todos os outros. E aí você tem que conhecer dessa coisa, para saber disso. Vamos para outro exemplo. Você sabe, por acaso, que a vida ela é cíclica. E que dentro desse ciclo, você é cíclico também? Vocês talvez nunca tenham analisado isso, mas talvez empiricamente você já tenha observado. Vamos aí pegar o nosso ano. Durante o nosso período de 365 dias, você tem períodos que você está mais em pico. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com esse estar mais em pico? O seguinte, as coisas fluem para você mais fácil. Você estuda mais fácil, você assimila mais fácil, as portas se abrem mais fácil. E você nunca observou isso. A maioria das pessoas não sabem disso.
Você escreve mais fácil. Você nunca observou isso. E tem outros períodos que você vai precisar investir mais energia para fazer muito menos. E aí você tem que perceber isso. Então tem pessoas, dentro desse período de ciclo, que, por exemplo, você vai pegar algumas que elas trabalham 4 meses. Tudo flui para ela dentro de 4 meses. Depois, esse período ele fecha, é como se trancasse, vamos dizer assim. A coisa para ela fazer, a mesma coisa que ela fez em 4 meses, ela vai fazer agora em 6 ou 8. Porque ela agora vai ter que despender mais energia, mais esforço e correr mais atrás. E isso faz parte da vida. E as pessoas não observam isso. E como é que você quer planejar alguma coisa na sua vida se você não sabe disso? Se você não se conhece? Se você não faz sua autoanálise? Se você não se pesquisa? Você não tem condições de planejar nada. Você é planejado pela vida. E esse planejamento é feito por aqueles manipuladores impensantes. São eles que estão determinando toda hora a sua vida. O que você pensa que deseja é que eles já plantaram na sua cabecinha alguns anos atrás e você agora diz que é você, quando não é na verdade. Então esse processo é muito difícil. Vamos pegar um outro processo aí? Quem quer dar um processo aí para a gente analisar? Vamos pegar qualquer outro. Invista aí no investimento que nós possamos pensar. Falamos do peso, que é o comum, muita gente se promete isso. Organização. Vamos pensar no processo de organização e disciplina. Processos conscienciais altamente difíceis, porque a maioria de nós somos indisciplinados e desorganizados. Vamos pensar nesse processo. Você vai lá e vai dizer, eu vou me disciplinar. Primeiro, disciplina, meu amigo, requer energia e requer mente. Como é que você vai se disciplinar se você, no mínimo, tá certo, não se preocupa de incrementar sua mente com conhecimento para o processo da disciplina? Você não se preocupa de mandar no seu corpo energético, que tem que ter uma força de vontade imensa para isso. E como é que você vai se garantir que você vai se disciplinar? Vamos pegar um aspecto mais raso, mais comum, mais vulgar de todos nós. Amar. Você começa a namorar com alguém, começa a ter um relacionamento com alguém e promete fidelidade. Que fidelidade você está prometendo? Que diabo de fidelidade é essa? Você é doido? Você deve não ter juízo. Aqui em João Pessoa você tem que ir lá para o manicômio, viu? Lá para se tratar. Nos outros locais eu não sei o nome, mas vá também para qualquer casa de doido sério. Meu amigo, você não manda nem você no seu veículo físico, que tem um monte de gente que se senta e fica com a perninha assim, balançando. Ou então com a mãozinha assim, se esfregando. Você não manda nem no seu veículo físico. Como é que você está garantindo um sentimento a alguém que você nem tem domínio sobre ele? Que se passa um ou uma, né, de olho verde, ou de uma bundinha mais empinada, vai a cara. Se passa outra moreninha ou moreninho, vai a cara. Você está garantindo o quê? Pelo amor de Deus. Aonde você está tendo base para se garantir nesse aspecto? Você nem se conhece. Não garanta nada a ninguém não, pelo amor de Deus. Os maiores problemas extrafísicos entre consciências e consciex está nas promessas feitas. Naquilo que nós falamos acreditando ou mentindo mesmo para o outro. Porque tem aqueles que garantem acreditando em si. Mas faltou análise, bom senso, discernimento, para saber que não podia se garantir. Para dizer, olha, eu não garanto isso, eu não lhe prometo isso. Porque bastava observar para a vida como era, da pessoa mesma, de si, para poder fazer isso. Então não precisava garantir nada a ninguém. Ah, mas se eu não garantir ela ou ele, não viverá comigo. Melhor assim. Porque no extrafísico, quando se encontrar, tu vai ver o que é o trabalho lá. Para o outro compreender esse processo. Então essas coisas faz com que nós possamos observar que um planejamento na nossa vida é necessário. E lidar com a vida sabendo desde já que ela é impermanente é muito bom. Porque você sabe que não pode garantir nada a ninguém, nem se garante a si mesmo, e sabe que amanhã qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada. Tudo pode continuar do jeito que está. Então, dentro desse processo, quando você começar a fazer o seu investimento consciencial,
você tem que pensar que isso é uma economia. E uma economia que vai tratar melhor do seu corpo físico, do seu corpo energético, do seu corpo emocional e do seu corpo mental. Uma economia que vai lhe trazer mais energia, mais vitalidade, mais dinâmica física, psíquica, para que você possa viver melhor. Então, dentro desse processo, a melhor economia que você tem a fazer e o melhor planejamento que você pode traçar para você é começar consciencialmente a usar dessas análises. Comece a se observar, comece a ver como a vida vai, comece a ver seus processos de identificações e comece a traçar isso. Isso é a economia que vai lhe reservar energia, vida longa e eterna. Dentro disso, existem alguns aspectos importantes para que nós possamos pensar dentro dessa multidimensionalidade a qual nós estamos inseridos, que é necessário, sendo básico no nosso conhecimento atemporal. Dentro dessa temporalidade, alguns recursos que seriam, vamos dizer assim, as pernas nossas, do nosso veículo físico de manifestação, é justamente essas aqui. Primeiro, dê prioridade à sua lucidez. Com lucidez, você já melhora muita coisa. Você recuperando o que nós chamamos da unidade hipotética de consciência, os seus cones, você já pode dar uma melhorada na sua lucidez. Ah, Jota, mas como é que faz isso? Isso é muito difícil, sabe? A gente ressoma aqui, esquece de tudo. Meu amigo, invista em você. Eu estou lhe dando N ferramentas. Se você vir aqui nas outras segundas-feiras, outras pessoas lhe dão N outros processos. E dentro desses processos, você tem N mecanismos para buscar no seu autoconhecimento tudo isso. Para você andar melhor. Para você botar os pezinhos no chão com força e ter umas perninhas mais firmes. Para poder caminhar na vida. Dentro disso, prime e priorize a sua lucidez. Como buscar isso? Esteja lúcido. Eu vou brincar carnaval. Beleza, eu vou brincar carnaval por quê? O que é que me leva a brincar carnaval? É porque os outros vão? É porque eu gosto e me identifico ainda com aquilo? Eu vou para o cemitério, dia 2, dia de finado, 2 de novembro, eu vou estar lá. Eu vou estar no cemitério por quê? Eu acredito que ainda existe alguma coisa ali. Eu tenho ainda alguma coisa a resolver com aquele corpo que ali está, com aquela consciência. Porque N pessoas vão ao cemitério por conta disso. Porque não resolveram os problemas conscienciais com o veículo físico que já nem lá está mais, a consciência que está do lado de fora, e elas vão para se perdoarem. Porque se sentem culpadas, porque valorizam, porque têm apegos e N outras coisas. Então, dentro disso, elas vão buscar isso. Então, você tem que se perguntar, você está indo por quê? O que é que está lhe levando até lá? Eu venho até o Centro de Estudo e Pesquisa Psicobiofísica por quê? O que é que me traz até aqui? Você tem que pensar nisso. Você não tem que ficar aí sentado me ouvindo, não. Você não precisa me aguentar durante 1 hora, não. Não está gostando? Rua. Isso não deve me incomodar e nem me incomodar de forma nenhuma. É natural. Se você fica aí me aguentando é porque quer. Besta de você. Tá? E você que está me escutando também. Poderia muito bem desligar isso. Então, veja só. Dentro desses processos, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que buscar essa lucidez. Isso é prioritário para você. Segundo, sua vontade. Não deixe que os outros mandem nas suas emoções. Você tem emoção por enquanto, você não tem vontade. Agora, repete-se o seu desejo, e você diz que esse desejo repetido, instalado por um sistema qualquer da mídia lá fora, é vontade, e não é. Procure discernir que sua vontade, ela é aquela quando você diz, ó, eu vou fazer isso, e você vai atrás, passo a passo, com consciência, sabendo como resolver as coisas sabiamente. Isso você sabe parar na hora de parar, você sabe recuar estrategicamente para depois continuar. Você não tem pressa. Não é aquela coisa ufanada de sair correndo atrás, feito um doido, porque eu tenho que ter, aquilo é o que eu quero. E daqui a pouco você tem uma grande decepção. Você já notou que é assim?
Quando as pessoas mais dizem que vai fazer tudo, elas não fazem nada. É melhor aquele que não diz nada e vai e faz alguma coisa. Pelo menos ele não prometeu nada, mas fez muito mais do que quem disse que ia fazer tudo. Então desconfie sempre quando as pessoas lhe derem tudo ou lhe prometerem tudo. Mas principalmente desconfie de você mesmo, danado. Quando você se prometer tudo, diga: eu estou mentindo para mim, não é para ninguém não. E aí fique atento quanto a isso, porque você está sendo mentiroso para você mesmo, não é para ninguém. E isso é importante que você observe. Mas quando você estiver lá no seu fundinho da sua consciência, determinado de fazer passo a passo, custe o que custar, de forma lenta, vagarosa, com estratégia, com planejamento, buscando o autoconhecimento, buscando aquilo que você quer, analisando todos os processos, talvez você esteja realmente com a vontade aí legal. Omni-questionamentos são necessários. Por quê? Ninguém vai a canto nenhum sem auto-questionar-se. E essa lucidez e essa vontade parte daí. Como você tem vontade e você tem lucidez se você não se questiona? Não tem como ter. Não tem como desenvolver esses aspectos. Porque você não se conhece. É aquela perguntinha lá do nosso título, 2014, aonde eu estou indo sem autoconhecimento? Eu vou dizer a você, você vai para canto nenhum. Você vai repetir tudo de novo. E ainda nessa intrafisicalidade. Pior é isso. Na próxima vida você repete de novo, novamente. Na próxima, novamente. E eu não sei onde você vai chegar. Mas você vai chegar em algum canto algum dia quando nada acontecer. Dentro disso você tem que desenvolver a sua assistencialidade. Por quê? Porque dentro do nosso processo da intrafisicalidade, o objetivo da vida é ser assistencial. Tudo na vida leva a assistencialidade. Você pode ser médico, você pode ser professor, você pode ser policial, você pode ser aviador, você pode ser juiz, promotor, seja lá o que for. Todas as nossas funções na nossa vida intrafísica, exercidas hoje aqui no nosso planeta, tem o processo da necessidade da assistencialidade. Seja ela no processo do esclarecimento, seja ela no processo da consolação. Escolha só o caminho que você quer tomar, entretanto seja assistencial. Facilite o caminho dos outros, para que você não tenha o seu caminho dificultado. Abra as portas dos outros, que suas portas se abrirão. Aprendam isso, não esperem sofrer uma vida toda para poder aprender não. Tá? É bem melhor assim, garanto a vocês. Outra coisa é o parapsiquismo. Diante de tudo isso falado, da multidimensionalidade dos nossos corpos, diante da necessidade do nosso autoconhecimento, e para que você não caia na crença do que eu estou falando, mas você experimente, e eu espero que ninguém acredite no que eu falei, abra o seu parapsiquismo, abra a sua clarividência, procure desenvolver uma clarividência, uma clareaudiência, uma projeção consciente fora deste veículo físico de manifestação, para que você possa assim dizer: ó, eu tive a comprovação da multidimensionalidade. E hoje eu sei pesar o que é uma coisa temporal de uma coisa atemporal. Aí você vai ver que tudo isto que eu acabei de falar agora para vocês tem um sentido, tem uma coerência, e você pode dizer: é verdade para mim. Não quero impor aos outros essa verdade. Ou seja, eu simplesmente aqui informei a vocês algumas coisas para vocês. Para mim, isso é uma verdade. Mas para vocês, busquem através do parapsiquismo de vocês essa verdade. Não acredite em mim não, tá certo? Porque eu não sou e nem quero ser o manipulador inconsciente dos que são manipuladores inconscientes. Mas, mesmo assim, podemos correr no mesmo risco de sermos, porque todos nós somos. Eu estou a pregar aqui um conhecimento e de repente essas coisas acontecem dessa maneira. Então, assim, é importante que você use a sua lucidez, use a sua vontade, faça os seus autos-questionamentos, dê a sua assistencialidade aonde você estiver, na função que tiver, na condição que você tiver, e desenvolva o seu parapsiquismo, para que você possa ver que tudo isso, na multidimensionalidade, tem um grau de verdade, uma qualidade, um diferencial muito grande, que vai pesar muito no planejamento da sua próxima série de tempo que você determinar, seja ela intrafísica, seja ela consciencial. O que eu desejo a vocês é que hoje, numa segunda-feira, dia 2 de dezembro,
vocês possam fazer uma passagem consciencial, para que nós possamos assim juntos colaborarmos uns com os outros nos próximos diálogos que teremos mais à frente aí, dentro do que nós possamos planejar e trazer para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fica aberto, nós ainda temos algum tempinho para que possamos fazer isso.